Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre sombras. Para quem me acompanha, no meu canal, eu tô fazendo a minha evolução na ressonância harmônica e outros assuntos também de evolução da consciência, enfim. E nessa sétima onda, realmente foi uma onda que tá pegando muito. Acho que foi a onda que mais pegou catarses e sombras. E assim, tá vindo muita sombra pra mim, muita mesmo, tá surgindo de todos os lugares, desde o primeiro dia que comecei a fazer a sétima onda. E eu falei, poxa, Thaís, tá vindo tanta sombra, estão acontecendo tantas catarses, eu vou ter que dar um jeito, de acertar essas sombras. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, já que são tantas sombras e eu acho que eu pego todas durante o dia, e eu tenho certeza que deixo passar várias, porque é muita coisa e a gente entra na Matrix, às vezes a gente não tá acontecendo alguma coisa que é uma sombra e a gente não percebe. Então, eu tive uma ideia aqui que tá me ajudando muito. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, porque de repente ajuda vocês também a passar, as catarses, as sombras. E realmente me ajudou bastante sim, gente. O que eu fiz? Eu peguei um caderno qualquer, e escrevi Caderno das Sombras. Então, é isso que eu queria chegar. O que adianta a gente entender que aquilo é uma sombra, falar, poxa, essa é uma sombra, e não fazer nada? Aí eu falei, bom, existe psicólogo, existe terapeuta, então eu vou ser a minha terapeuta. Eu vou escrever todas as minhas sombras, mas eu vou escrever de verdade o que me incomoda. A gente não pode ter vergonha de sentir aquilo, a gente tem que escrever de verdade. E aí eu vou responder e vou tentar acertar essas sombras. Porque se a gente começa a perceber as sombras no dia a dia, se a gente começa a falar, poxa, isso é uma sombra, aquilo é outra sombra, olha, achei 10 sombras hoje, a gente fala, pô, legal, vou tentar acertar. Só que passa no outro dia, já era, a gente esqueceu. Se a gente não anota e se a gente não tem um compromisso de acertar as sombras, é um compromisso nosso com a gente mesmo, a gente não faz, porque a Matrix engole a gente. Então não adianta nada, gente, a gente pegar essas sombras, entender essas sombras e deixar passar. A gente tem que pegar essas sombras, escrever sim, pra mim funciona muito isso, tá? Escrever sim no caderno e aí olhar para aquela sombra e ler. Eu já li umas 20, tá? Pra vocês terem uma ideia. E eu leio aquilo e falo, puxa vida, e agora? Como que eu vou acertar isso? Então, a gente tem que pegar, ter a consciência que a gente vai ter que acertar essas sombras, senão essas sombras não passam, a catarse não passa, não adianta nada a gente fazer ressonância harmônica se a gente tem a consciência que tem as sombras e não acertamos as sombras. Então, um conselho que eu dou, que fez toda a diferença, que fez e está fazendo toda a diferença pra mim, é realmente fazer o Caderno das Sombras. Se é assim que a gente pode chamar, Então, eu li lá, vamos lá, eu anotei. Hoje eu tive umas 5 sombras que eu entendi que aquilo era sombra pra mim. Amanhã eu vou anotar mais 3. No outro dia eu vou anotar mais 10. Vai anotando. E todo dia que você, antes de dormir ou depois que meditar, é muito melhor depois que meditar, porque a gente tá mais calma, Parece que ilumina a mente pra gente tentar acertar de verdade isso. Leia a sombra do dia. Fala, hoje eu fiquei com raiva de tal pessoa porque ela me disse isso. Aí você lê aquilo, você fala, poxa, mas por que eu fiquei com raiva porque ela me disse isso? Será que eu tô com raiva da pessoa ou será que eu tô com raiva do que ela me disse? E como que eu posso neutralizar isso? Como eu posso acertar isso na minha vida? Então a gente tem que fazer um selfie de nós mesmos. A gente tem que sair desse corpo, olhar de fora, pegar o caderno e ler, como se nós fôssemos o nosso terapeuta. E nós tivéssemos que falar o que tem que ser feito. Uma solução que seria boa pra gente naquele momento. Isso é muito importante,
Porque se a gente não faz isso, realmente não adianta, como eu já falei, não adianta, gente, não adianta. A gente tem muita sombra, deixa muita coisa passar. E eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer o caderno das sombras. É até engraçado falar isso, mas existe. Eu comecei a fazer esse caderno da sombra e comecei a ver quanta coisa idiota que a gente fica bravo, ou que a gente não gosta, ou que a gente acha que é um absurdo. Eu comecei a fazer um selfie com letra maiúscula, como o professor Hélio disse, né? Sempre. Eu comecei a fazer um selfie e olhava aquilo e falava, não, isso não foi uma sombra minha? E são coisas assim, tem coisas, né, que pega realmente, que você não gosta e que a pessoa falou alguma coisa pra você e você não gostou, ou que você fez alguma coisa e achou que daquele jeito que era o certo e não era, mas assim, algumas atitudes que a gente tem que assim, até agora, 80% das minhas sombras são besteiras. Olha que legal que eu consegui ver que 80% das minhas sombras que eu escrevi no caderno, naquelas 2 páginas, são besteiras. Pra que eu vou ficar brava com isso, gente? Você fala, nossa, Thaís, por que você tá brava com isso? Por que te irritou isso? O que vai fazer de diferença na tua vida? Aí você pega aquilo pra você e tenta cancelar, tenta reverter. Só que tem coisa também que incomoda a gente que a gente não consegue entender. Algumas coisas que eu li, eu falava, mas por que eu tô incomodada com isso? A gente tem que voltar lá no nosso inconsciente, a gente tem que voltar lá na nossa infância, desde onde a gente consegue lembrar, entender se foi de lá que aconteceu isso. Porque tem muita coisa que tá no inconsciente e a gente não consegue entender de primeira. Então, a gente tem que fazer uma regressão, a gente tem que tentar entender aquilo, porque tem coisa que não faz sentido. E eu tô falando isso de experiência própria, eu estou passando por isso. Tem coisa que não faz sentido. Aí você fala, poxa, mas aquilo não foi uma besteira minha, aquilo, né, vem do fundo da minha alma, aquela raiva, aquela angústia, né? Porque às vezes você sente injustiça, você se sente injustiçado, às vezes você se sente magoado. E aí? A gente tem que entender que se a gente não acertar isso, a gente não vai progredir, a gente não vai pra frente. E isso vai começar a acontecer na nossa vida e mais, e mais, e mais, e mais, até a gente acertar isso. E aí eu falei, poxa, se eu tenho tanta sombra assim, é óbvio que eu vou fazer esse caderno, porque vai me ajudar muito mais e eu vou tentar acertar muito mais rápido, né? É fácil a gente tentar acertar tudo de uma vez? Não, mas a gente vai tentando entender. Supor que tem lá 30 sombras. Ó, 15 é besteira, eu já percebi isso e eu não vou fazer mais, porque quando eu fizer eu vou lembrar que eu li as minhas sombras lá no meu caderno e vi que é besteira e que não vale a pena. Agora, tem mais 5 que eu achei que eu fui injustiçada, que foi injustiça aquilo que eu ouvi ou aquilo que me fizeram. Será mesmo? Então tenta lá no seu inconsciente entender aquilo. Se foi a injustiça que você achou, se foi a injustiça que a pessoa realmente fez, ou se foi a injustiça na palavra que você ouviu. Não foi nem da pessoa e nem da situação, foi a palavra que você ouviu. E aí, se fizer sentido pra você, volta lá, faz uma regressão. Desde criança, o que será que aconteceu com aquela palavra quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? Que me fez ficar desse jeito, com raiva, com angústia daquilo. A gente tem que tentar acertar nós mesmos. É para isso que a ressonância harmônica serve. O professor Hélio, ele entrega a ressonância pra gente, mas é o nosso papel tentar acertar isso. É o nosso papel. É fácil falar? Não, não é fácil falar. Aqui nos meus vídeos eu sempre falo o que acontece comigo e eu sempre tô falando que não é fácil. Porque se fosse fácil eu já tinha passado essa catarse aí, essas sombras já. Só que não, eu tô no meio disso. Eu tô me afogando de sombra, eu tô me afogando de catarse. Então eu preciso entender, eu preciso pôr um ponto final nisso. E o que tá me ajudando hoje é o caderno das sombras. Seja o seu próprio terapeuta. Deixa você entender. Ninguém melhor que você para entender as suas sombras.
O terapeuta, ele ajuda, porque tem técnicas, tem tudo isso, que eu acho legal também. Mas enquanto a gente não vai no terapeuta, enquanto a gente não tem um dinheiro para pagar um terapeuta, enfim, faça você. Faça um selfie de você. Faz de conta que você tá lá lendo o seu caderno para você mesma, e você mesma precisa, ou você mesmo precisa responder. E você mesmo quer ajudar a outra pessoa, que é você. Papo louco, mas é isso aí. Então, faça um selfie com letra maiúscula. Se veja de fora. Olha lá no caderno e analise aquilo. Analise como se você fosse o seu terapeuta. Analise de um jeito que você vai se ajudar. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu fiz até hoje para me ajudar, de verdade. Mas é assim, né? O professor Hélio fala, a gente aprende no amor ou na dor. Então a gente tem que passar a dor às vezes para tentar fazer algo para ajudar de verdade. E é verdade isso, né, gente? Se a gente não passa por algumas coisas na nossa vida, a gente não vai atrás. Então a gente pode, a gente deve, a gente tem essa missão de curar as nossas sombras. Porque aí você vai começar a viver muito melhor. Aí a gente vai começar a perceber que as coisas que te incomodavam, não todas, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas você começa a perceber que as coisas que te incomodavam, de repente não vão incomodar mais. É como se fosse uma mágica, né? Eu já passei por isso em outros períodos da minha ressonância. Tinha coisa que me incomodava muito, muito, muito. E eu fui lá, eu fiz esse selfie com letra maiúscula, me olhei de fora, eu me entendi, eu entendi que aquilo naquele momento era bobeira minha, era uma sombra que eu tinha ouvido, né, a palavra quando era criança, e eu não gostei daquele tom daquela pessoa. Mas aí eu descobri de onde vinha, né, a origem daquilo e deletei aquilo da minha vida. Eu vi que aquilo lá não fazia diferença nenhuma na minha vida. E quando as pessoas falavam essa palavra pra mim, né, que eu ficava muito, muito chateada, eu ficava angustiada, me fazia mal, começou a não fazer nada. Eu comecei a ficar neutra. Eu falei, gente, que legal, que delícia que é você ouvir aquilo que te incomodou sempre na tua vida e você ficar neutra com aquilo. É muito legal, é libertador isso. É uma coisa muito legal. Eu acho que a ressonância, um dos papéis principais da ressonância é esse. É a gente ter essa consciência de que nós erramos pra caramba, nós temos sombras pra caramba, a gente vai ter catarse pra caramba, mas a gente tem que ser humilde, verdadeiro e escrever o que te incomoda de verdade. Porque se você não for verdadeiro com você, se você não tiver essa humildade de falar, eu erro sim e bastante, você não vai conseguir eliminar essa sombra. Você pode ter certeza. A gente não consegue. A gente só vai conseguir eliminar a sombra quando a gente conseguir entender o que incomoda de verdade. Se é uma besteira, ou se é alguma coisa que aconteceu no passado, ou se é alguma coisa que aconteceu até, né, na vida de adulto e te feriu muito ou te deixou muito chateado. Isso tá me ajudando muito, gente, de verdade, nessa sétima onda. E eu vim aqui trazer pra vocês. Eu não sei quem tá passando por isso também, se estão passando por isso e se vão passar por isso, porque eu no meu canal eu quero mostrar aqui o que acontece comigo e quais as atitudes que eu tomo que dão certo pra mim. Então é por isso que eu fiz esse vídeo, pra falar das sombras. Eu tô na minha sétima onda ainda, que não tá fácil, por isso que eu resolvi fazer o caderno das sombras. E vi que realmente, se a gente começar a se analisar de fora e apontar aquilo que tá certo, que tá errado, e apontar aquilo que eu tenho que, de repente, fazer uma regressão lá do meu passado, a gente começa a entender. E quanto mais a gente entender essas sombras, é mais fácil de anular alguns pensamentos ruins, ou algumas atitudes ruins, alguns sentimentos que a gente tem. E a gente se liberta cada vez mais de tudo isso. E isso que eu vim trazer pra vocês hoje. Espero de coração que vocês gostaram, que eu consegui ajudar alguém, né? Falando desse caderno das sombras. É legal falar do caderno das sombras? Não, só que a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente não elimina essas sombras e a gente não entende e a gente não se liberta, né? Espero que todos gostaram. Se inscreva aqui no meu canal, deixe um like, ative o sininho para receber todos os vídeos que eu tô postando. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês!